A história do faraó Ramsés é uma das mais fascinantes de toda a antiguidade. Quando falamos de faraós egípcios, poucos nomes despertam tanto interesse e admiração quanto o de Ramsés, especialmente Ramsés II, conhecido também como Ramsés, o Grande. Sua figura é envolta em poder, construção de monumentos, batalhas épicas e uma longa vida que marcou profundamente o Egito Antigo. Neste vídeo, vamos explorar com responsabilidade e clareza quem foi esse faraó, o que ele realizou, como governou, os mitos que o cercam e o que a história realmente nos revela sobre ele. Ramsés nasceu por volta do ano 1302 a.C. Era filho de Seti I e foi preparado desde muito jovem para assumir o trono. Aos 14 anos, já era nomeado príncipe regente, o que significava que já tinha responsabilidades reais enquanto seu pai ainda governava. Quando Seti I morreu, Ramsés subiu oficialmente ao trono. Isso aconteceu por volta do ano 1279 a.C. Ele governou por mais de 60 anos, um feito raro na história egípcia. Acredita-se que tenha morrido com mais de 90 anos, algo notável para aquela época. Durante seu governo, Ramsés promoveu grandes campanhas militares, sobretudo contra os hititas, um poderoso império da região da Anatólia, onde hoje está a Turquia. A mais famosa dessas campanhas foi a Batalha de Cádiz, travada no 5º ano do seu reinado. Ramsés liderou pessoalmente o exército egípcio. Essa batalha foi uma das maiores da antiguidade, envolvendo milhares de soldados, carros de guerra e uma complexa movimentação de tropas. O conflito terminou sem uma vitória clara para nenhum dos lados, mas Ramsés fez questão de retratar a batalha como um grande triunfo pessoal. Ele mandou esculpir em templos e monumentos cenas em que aparece derrotando os inimigos com coragem e força sobre-humana. A propaganda de Ramsés foi tão forte que, por muito tempo, muitos estudiosos acreditaram que ele realmente venceu os hititas de forma esmagadora. Só com o tempo, e com o estudo de registros hititas, ficou claro que a batalha foi na verdade um empate. Apesar disso, Ramsés conseguiu algo muito importante, e a assinatura do que é considerado o primeiro tratado de paz da história registrado por escrito. Esse tratado entre egípcios e hititas estabeleceu um acordo de não agressão e de cooperação mútua, algo raro naquele tempo. Mas Ramsés não ficou conhecido apenas por suas campanhas militares. Seu reinado foi marcado por uma impressionante atividade de construção. Ele foi um dos faraós que mais ergueu templos, estátuas, colossos e monumentos em todo o Egito. O Templo de Abu Simbel, esculpido diretamente nas rochas no sul do Egito, é talvez a obra mais impressionante de sua época. As 4 gigantescas estátuas de Ramsés na entrada do templo são um símbolo claro do poder que ele queria transmitir, não apenas aos seus súditos, mas também aos estrangeiros que chegassem ao território egípcio. Ramsés também ampliou e decorou o grande templo de Karnak, restaurou monumentos em Tebas e construiu uma nova capital no delta do Nilo chamada Pi-Ramsés. Essa cidade, que foi grandiosa em seu tempo, desapareceu com o passar dos séculos, mas escavações arqueológicas mostram que ela era um centro administrativo, militar e religioso. Outra questão que frequentemente surge quando se fala de Ramsés é sua possível ligação com as narrativas bíblicas. Muitos estudiosos, por séculos, especularam se Ramsés poderia ter sido o faraó do Êxodo, o faraó que teria enfrentado Moisés segundo a tradição judaica e cristã. Essa teoria se popularizou ainda mais com filmes e representações artísticas, mas é importante dizer que, do ponto de vista histórico, não há provas conclusivas de que Ramsés tenha sido esse faraó. Os registros egípcios da época não mencionam nenhum evento parecido com o Êxodo, como uma praga que devastou o Egito ou a saída em massa de um povo escravizado. Isso não significa que o Êxodo não possa ter alguma base histórica, mas sim que, se algo parecido aconteceu, os detalhes históricos concretos são difíceis de comprovar. O nome Ramsés aparece na narrativa bíblica, mas isso pode ser apenas uma forma de situar o texto num período mais conhecido. Por isso,
é importante tratar esse tema com cuidado, respeitando tanto as tradições religiosas quanto a necessidade de base histórica sólida. Ramsés era visto como um deus vivo pelos egípcios. Acreditava-se que o faraó era uma encarnação do deus Horus na terra, o que conferia a ele um poder absoluto. Ele governava como líder militar, político e religioso. Toda a sociedade egípcia girava em torno dessa figura central, e Ramsés soube explorar bem essa posição. Através de inscrições, esculturas e cerimônias, ele reforçava constantemente a ideia de que era escolhido pelos deuses e que seu poder era sagrado. Durante seu longo reinado, o Egito viveu um período de relativa estabilidade e prosperidade. Embora as guerras e conflitos tenham existido, a administração de Ramsés foi eficiente. Ele soube controlar os recursos do império, garantir a segurança das fronteiras e manter boas relações com outras potências, como os hititas e os povos da Mesopotâmia. Isso permitiu que o Egito continuasse sendo uma potência influente por muitas décadas. Outro aspecto interessante é a família de Ramsés. Ele teve muitas esposas e mais de 100 filhos, o que refletia seu status e também seu desejo de deixar uma dinastia duradoura. Sua esposa mais conhecida foi Nefertari, que teve um templo construído especialmente para ela ao lado do templo de Abu Simbel. O túmulo de Nefertari, localizado no Vale das Rainhas, é um dos mais belos do Egito, com pinturas ainda bem preservadas e uma decoração impressionante. Apesar de todo o seu poder e glória, Ramsés não conseguiu evitar o declínio que se seguiu algumas décadas após sua morte. Seu reinado marcou o auge do chamado Império Novo, mas depois de sua longa vida, o Egito começou a enfrentar crises internas, pressões externas e dificuldades econômicas. Muitos dos sucessores de Ramsés tentaram manter seu legado, mas poucos conseguiram repetir o mesmo nível de controle e prestígio. A múmia de Ramsés foi descoberta no século XIX em um esconderijo de múmias reais em Deir el-Bahari. Quando foi examinada, revelou que ele já estava muito velho na época da morte, com sinais de artrite e problemas dentários, o que confirma a ideia de que viveu até uma idade avançada. Em um episódio curioso, sua múmia chegou a ser levada para a França em 1976 para ser restaurada, e o governo egípcio solicitou que Ramsés fosse recebido com honras de chefe de Estado. Atualmente, a múmia de Ramsés está exposta no Museu Nacional da Civilização Egípcia, no Cairo, e continua sendo uma das atrações mais visitadas do Egito. Ela é uma testemunha silenciosa de uma era que marcou profundamente a história da humanidade. Ramsés tornou-se um símbolo do poder dos faraós, da grandiosidade do Egito antigo e da habilidade de líderes que souberam moldar a história com suas ações e decisões. Estudar Ramsés é também refletir sobre como o poder é exercido, como as imagens de um governante são construídas e como a memória de um líder pode atravessar milênios. Mesmo após mais de 3.000 anos, seu nome ainda é lembrado, debatido e admirado. Isso mostra a força do legado que ele deixou. Se você gostou deste mergulho na história do faraó Ramsés, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal além do tempo e compartilhar este vídeo com amigos que também gostam de história. Aqui, buscamos sempre apresentar os fatos com responsabilidade, clareza e respeito à verdade histórica. Até o próximo vídeo.